vamos começar a segunda temporada. Episódio 1. Acho que seria interessante falar dos arcos, mas a gente recém fez uma reprise. Então vamos começar direto pelas frases que eu achei no primeiro episódio da segunda temporada. E o primeiro é de Tyrion Lannister. Diz: a morte é tão monótona. Quando Tyrion questionou Cersei pela morte de Ned, ela responde: eu não fiz nada. Ao qual Tyrion responde imediatamente: é exatamente isso. Você não fez nada. E depois, Tyrion confronta Cersei quando lembra da relação com o pai. Deve ser difícil para você ser responsável por decepcioná-lo. Mestre Luwin, em Winterfell, lembra o pequeno Lord Bran Stark do que é ser um governante. Uma das responsabilidades de ser Lorde de Winterfell, pequeno Bran, é ouvir aqueles que prefere não ouvir. Uma coisa que é interessante é a questão da definição de algo. Definição de algo, existe aquela que é uma definição em si. Por exemplo, o que é a água? A água é uma combinação de duas moléculas de hidrogênio e oxigênio, e entre 0 e 100 graus em sua forma líquida. Porque se ela estiver abaixo de 0, a gente chama de gelo, se estiver acima, a gente chama de vapor, geralmente. Mas existem definições que elas não existem por si só, que elas não conseguem se explicar por si só. E uma delas é a lição que Crasten nos dá sobre os Homens do Norte. Veja bem, quando a gente fala em Homens do Norte no Jogo dos Tronos, nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente sempre lembra de Winterfell e todos os castelos em volta. Ao que Crasten define: vocês são todos do sul, o sul da muralha. Aqui vocês estão no norte, o verdadeiro norte. Acho muito difícil que você tenha acompanhado até aqui e não conheça Game of Thrones, mas a muralha é uma construção ao norte de tudo para separar o polo do resto. É o extremo norte. Acima da muralha, ou ao norte da muralha, vivem os selvagens, os White Walkers, os que não dobram o joelho para nenhum rei. Crasten ainda termina a conversa com: se você está ao norte, só há um caminho a seguir. Não há como ir mais ao norte. E depois de Crasten definir as regras para que a Patrulha da Noite passe uma noite em sua casa, Mormont diz quase um mantra político atual. Mormont, o comandante Mormont, sentencia: seu teto, suas regras. Em uma pequena discussão, Mormont fala a Jon Snow: quer liderar um dia? Aprenda a seguir. Isso é uma lição militar? Davos, conversando com um conselheiro de Stannis, ouve: a verdade precisa ser dita pelo servidor leal. E Davos o confronta: e qual é a verdade? O espírito de Pilatos? Como se todos não fossem resultado das suas vivências, das suas experiências e do seu convívio social, Stannis determina: a ignorância não pode ser desculpa. E ainda mostra como enfrentará seus inimigos. Ou eles dobrarão os joelhos, ou eu os destruirei. Numa continuação da primeira temporada, agora é Jaime que fala ao Robb Stark: 3 vitórias não o tornam conquistador. Lord Baelish mostrando que as pessoas não nascem iguais e que as chances numa sociedade mesmo medieval já tem o toque da humanidade moderna. Alguns já nasceram na família certa, outros precisam fazer seu caminho. Baelish está conversando com Cersei e ele tenta mostrar força, dizendo: conhecimento é poder. Muito bem, algo que a gente ouve em toda a academia, em uma porção de livros e em um monte de ideários por aí. Mas uma demonstração real de força imediatamente a seguir provoca a Cersei a dar a resposta: poder é poder. E Robb, num ímpeto à la Dom Pedro II, proclama: seremos um reino livre. A morte aí está implícita caso não conquiste a liberdade.
Joffrey, ao analisar os homens do norte, ou pelo menos os leais a Winterfell, já que o norte é acima da muralha, ou não, enfim, quando Joffrey fala do norte, fala de Winterfell. Eles são fracos, valorizam demais suas mulheres. E pouco a seguir ainda diz: um rei não pede, um rei ordena. Dentre as cenas, a crueldade da caça aos bastardos é marcante. O ato de Cersei dar um tapa em Joffrey tenta mostrar que ela domina o reino. A reação dele é que ela não esperava. Mas é a conversa de Cersei e Tyrion no início do episódio que eu destacaria neste momento. Tyrion começa a confrontar Cersei, que a gente depois percebe como reage às desavenças. Vamos lá, episódio 2. Vamos à luta. Desculpem o atraso, mas eu prometo agilidade.